E pra falar de falsas memórias, a gente pode confiar nas nossas memórias? O que são elas, então, se a gente não pode confiar? Pra que serve memória? Então, a gente pode confiar na média, sabe? Pra coisas simples, assim. Você saindo aqui do estúdio pra chegar na sua casa, você precisa da sua memória pra saber o caminho e tal, tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, a nossa memória ela não funciona como se fosse uma caixa que você guarda informações concretas, não é um fichário. Se fosse um fichário, você teria a informação sempre exatamente tal qual você pôs lá. É o que acontece no computador. Você digitou o negócio lá no Word e ficou. Não vai alterar a princípio, né? A não ser que tenha um vírus e tal. Mas a nossa memória não é assim, não tem um lugar para guardar. O que o seu cérebro faz quando você se lembra de uma coisa é recriar. Ele reedita a experiência, sabe? Ele evoca de novo, ele produz de novo aquela experiência. É como se, entre aspas, toda vez que você se lembra do seu aniversário de 8 anos, o seu cérebro alucina o seu aniversário de 8 anos. Ele cria uma imagem interna, mas ele tá criando. Aquela imagem não tá lá guardada como se você fosse um computador. Não tem lugar para guardar. Não é um arquivo, não é um arquivo. Um holograma. É um holograma criado a cada vez que você tenta se lembrar do negócio. Só que se funciona dessa forma, como a gente sabe que funciona, isso cria margem para um monte de erros, né? Então, você na verdade vai se lembrar estando com uma camisa que você não tava. Você ouviu uma história depois sobre o seu aniversário de 8 anos, o seu cérebro já pode incorporar aquilo. Vou dar um exemplo concreto. Meu pai, eu contando história aqui, não sei se meu pai tá ouvindo isso, mas... meu pai, quando ele era mais novo, ele participou de uma peçazinha de teatro lá na minha cidade, em que ele tava com... Ele tinha uma cena lá que ele punha um vestido vermelho e uma peruca loira e aparecia no palco lá, falava alguma coisa e saía. E teve um dia na família que o pessoal tava zoando por causa disso, né? Contando a cena, rindo dele fazendo aquele papel e tal. E aí eu comecei a rir também, comecei a zoar. Falei, nossa, você tava ridículo mesmo e tal. Parecia que tinham visto um fantasma. Todo mundo me olhou com aquela cara assim, Leonardo, você não tava lá. Aí eu, como assim eu não tava lá? Claro que eu tava, eu me lembro. Eu inclusive falei quem tava sentado do meu lado. Eu falei, minha mãe tava aqui, a minha tia e tal. Eu descrevi a cena inteira. E todo mundo ficou, não, mas você não tava lá. Eu até tenho uma tia espírita e ela falou, talvez você estivesse em espírito, né? Já gravitando ali em torno da família onde você iria reencarnar e tal. Mas esse tipo de explicação, como ela nunca me confortou, eu fui atrás. Eu já era adulto quando esse episódio aconteceu. Lá na minha cidade tem um arquivo histórico de coisas da cidade e tal, e eu fui atrás. E estimando mais ou menos o ano em que aconteceu, e eu peguei essa informação também dos meus pais e tal, eu consegui imagens do lugar. E o lugar era completamente diferente do que eu me lembrava. Eu tô te contando agora, eu tô vendo a cena na minha cabeça. A poltrona que eu me lembrava, ela era de, como é que fala? Couro vermelho, um couro meio vinho, assim. E as cadeiras, na vida real, elas eram de madeira marrom. O palco, ele tinha um certo tamanho, ele era de uma madeira clara e na vida real ele era de uma madeira escura. Na minha cabeça eu tinha uma cortina vermelha e na vida real não tinha cortina nenhuma. Entende? Então, assim, o que provavelmente aconteceu? Eu, quando eu era muito mais novo, eu ouvi essa história, porque essa história sempre foi contada na minha família. Eu criei uma imagem mental da cena, né? As pessoas iam contando, seu pai vestido lá com a peruca. Eu fui criando uma imagem. Da mesma forma como eu tô te contando a história, você deve estar imaginando a cena, eu fiz a mesma coisa. Só que, passados os anos, eu meio que esqueci daquela vez que eu ouvi, né? Eu não vou lembrar de cada vez que eu imaginei alguma coisa na minha vida. Então, na hora que as pessoas começaram a contar, eu comecei a me lembrar daquelas imagens. Só que sem saber que aquelas imagens tinham sido criadas por mim mesmo. Né? Foi uma imaginação minha de anos atrás. Só que pra mim ela aflorou como uma memória, entende? É uma falsa memória, assim, com todas as características de uma falsa memória. Só que pra mim era uma memória verdadeira. É o que acontece em hipnose. Você vai ter imagens vindo na sua cabeça, parece que é um negócio meio involuntário, meio automático. Você tá lá quieto e de repente vem um negócio na sua cabeça, assim, muito claro, muito nítido. E você não tem consciência de que foi você que criou aquela imagem. Você pode ter criado ele em outro momento, inclusive. Como foi o caso da moça que eu falei, que provavelmente veio de Arquivo X, né? Mas isso aí, eu li em algum livro alguma vez sobre uma menina lá que criou uma falsa memória que tinha sido abusada, depois ficou provado que não era. Isso é muito foda da gente saber que não pode confiar na memória. Isso muda completamente o paradigma da existência humana, de tudo que a gente vive, lembra, relata, até pro direito. Isso muda muita coisa, para julgamentos e tal. O que a gente faz com essa informação? Tipo, a gente para um pouco? Não, a gente tem que lembrar que, na média, a nossa memória ela tem um nível de exatidão que serve, sabe? Você provavelmente não vai se perder indo pra casa. Sim, mas são coisas mais curtas, então, né? Coisas mais curtas, ou coisas, por exemplo, o seu aniversário de 8 anos. Você pode ter uma imagem mental dela,
mas você pode saber que ela provavelmente está distorcida. Isso não vai ter nenhum grande problema. O máximo que vai acontecer é você ter colocado uma tia a mais que não estava no dia, entende? Um presente que você não ganhou não foi nesse aniversário, foi no outro. Mas quando tem alguma consequência muito séria, por exemplo, incriminar alguém, aí tem uma consequência prática que a gente tem que ficar mais esperto, né? Sabendo que a memória é falível do jeito que ela é, não ter tanta certeza, sabe? E não confiar estritamente na memória. Por isso, o direito sabe disso, né? O testemunho é o tipo de prova mais fraco que tem. Porque as pessoas podem se lembrar errado, enfim. Mas isso também não afeta as histórias que a gente conta pra nós mesmos e causam depressão, talvez uma tristeza absoluta, porque tu viveu alguma coisa e criou uma história que não é o que aconteceu de verdade, e isso te afeta hoje. Talvez isso seja meio o caso da abdução lá, das pessoas acharem tanto que foram abduzidas que criaram uma memória e isso afeta a vida delas, né? Como é que a gente pode cuidar para não criar falsas memórias? Se tem como fazer isso? Não tem como muito fazer isso porque é um processo automático, né? Como não tem um lugar para guardar a memória, sua memória vai estar sempre se reinventando. Então é parte natural do processo você ter falsas memórias. O que acontece é que na maioria das vezes você não tem oportunidade de verificar que ela é uma falsa memória, né? Você se lembra da sua tia no seu aniversário de 8 anos, ela não estava lá, azar. Você nunca vai ir atrás dessa informação e tal, nunca vai questionar. A questão é que a psicoterapia, por exemplo, ela serve para isso. Quando o terapeuta pede para você contar sua vida toda de novo, ou para contar aquela experiência que foi traumática e tal, é um pouco para isso. É para ver ali o que pode ser ressignificado, o que pode não ser bem assim, você tá contando de um jeito e talvez não tenha sido tão assim, entende? Então o psicoterapeuta, ele sabe que a gente reedita as memórias, que a gente dá um peso maior ou menor para certas coisas. Então, assim, a implicação prática disso é a gente ficar de sobreaviso para a ideia de que as coisas que a gente se lembra, elas podem não ser exatas, tem uma boa probabilidade de não ser. Para aquelas situações que não vai afetar a nossa vida, deixa quieto. Né? O que tem se a sua tia não estava lá mesmo? Mas para situações que afetam um trauma ou qualquer coisa assim, uma lembrança de um abuso, enfim, aí você tem que tomar esse cuidado. Pode ter acontecido? Pode. Mas pode também não ter. Então vamos olhar para essa memória com cuidado, com devido respeito, assim, pelo jeito do cérebro funcionar. Então quando na terapia lá o profissional ele resgata a tua vida anterior, a tua infância e tal, na verdade ele está perguntando para tua mente o que a tua mente registrou dessa fase toda. Como é que a tua mente registrou a tua história? Registrou, deu sentido para aquilo, porque a terapia não é com a criança. A terapia é com a pessoa que tá lá no presente, né? Então, eu não tô nem aí para o que aconteceu na sua infância. Eu tô aí para o que a sua infância significa para você hoje. Como que a tua mente registrou aquele fato? Registrou e deu hoje. Sentido, né? Não é só registrar no sentido da fotografia que agora você tem da sua infância, né? Pro peso que você dá para certas coisas. Quando você diz que aquele parente era mais caloroso ou mais frio com você. Quando você diz que a sua infância foi difícil ou foi tranquila. Tudo isso é você hoje falando. Né? Como se fosse um juízo de valor em cima da sua memória. Não é só a memória, né?